Mais um bloco do curso básico. Nos blocos anteriores, falei do painel do servidor e falei dos meus localizadores, é o ponto de partida do trabalho. Voltando aqui para o painel, nesse momento estamos abordando um dos elementos do EPROCase, os localizadores, onde os processos ficam armazenados e onde buscamos processos para trabalhar. Vou falar agora de uma tela que a gente utiliza, muita gente utiliza, não vê que utiliza e poderia utilizar melhor. É a tela lista de processos por localizador. Sempre se recordem do combinado. A explicação detalhada dessa tela se encontra num vídeo do curso Telas Comentadas do EPROC, que é uma outra playlist que eu falo da teoria por trás das telas, das informações importantes para dominar aí cada cantinho da tela, ou a maioria dos cantinhos da tela. Lá eu falo da maior parte das informações. Quem ainda nunca viu nada a respeito, sempre faça o seguinte: pare esse vídeo, abra o vídeo do Telas Comentadas, veja o que eu falo lá e depois, se desejar, volte aqui. A teoria está lá. Aqui eu vou mostrar mais a prática. Tela lista de processos por localizador. Esta tela é onde efetivamente nós encontramos os processos. A tela meus localizadores, que eu já falei em outro bloco, é como se fosse uma antessala. A meus localizadores é a recepção do dentista. A lista de processos por localizador é o consultório propriamente dito do dentista. Todos os processos são exibidos na tela lista de processos por localizador. Quando nós acessamos a tela de maneira avulsa, ela não tem nada exibido a não ser a sua estrutura. A gente não vê processos nela nesse momento porque a gente precisa dizer para o bonitão qual localizador a gente quer abrir. E aqui embaixo, informações importantes. Tipo de paginação, o número de processos que eu quero abrir. Você que é de um cartório, de uma unidade muito grande, que movimenta muito processo, você pode aí exibir 100 processos de uma vez. Você pode configurar para que a tela apareça o autor principal, ela apareça a data de autuação, se você desejar. Aqui necessariamente informa o último evento. Você pode marcar para que apareça o número de dias que esse processo está na situação. Não confunda, hein? Número de dias na situação é uma coisa, processo parado é outra, podem coincidir, mas são coisas diferentes. Situação é quanto tempo um processo está na conclusão, ele está em movimento, ele está suspenso, ele está remetido. Então, o número de dias na situação é isso. É possível informar aqui, selecionar para que mostre a situação do processo, se está concluído, em movimento, suspenso. É possível, então, configurar para que apareçam informações a mais. Geralmente, essa tela exibe o nome da classe processual, os autores principais, o último evento, o juízo e os réus principais. Então, nós podemos configurar. Eu vou configurar aqui para efeito de exibição do vídeo, eu vou desmarcar o nome dos autores e dos réus. Eu vou fazer com que a lista me apresente apenas a classe, o último evento, o juízo e eu vou colocar aqui mais uma informação, eu vou colocar aqui a situação do processo e também vou marcar o número de linhas. Se você, por exemplo, trabalha num cartório com muito processo e você deseja trabalhar exibindo 100 processos ao mesmo tempo, se você quiser organizar o seu trabalho, você vem aqui e marca o número da linha. Para não exibir nomes de partes e não exibir detalhes que me demandem depois uma edição do vídeo, eu vou desmarcar nome de autor e réu. Eu vou pedir apenas para exibir a classe, o último evento, a situação do processo, o número da linha e o juízo. Então é importante saber dessas configurações aqui embaixo.
Lá no Telas Comentadas eu explico. Essa tela tem três finalidades: navegar pelos localizadores do cartório, da secretaria. Você navega por aqui. As pessoas perguntam como que eu faço para acessar o localizador do ciclano? É por essa tela que você acessa o localizador do ciclano, bem como qualquer localizador do seu cartório, você acessa em lista de processos por localizador. E nessa tela também, você que trabalha em cartório com muita movimentação processual, nessa tela você pode lançar eventos em bloco e produzir minutas em lote. Você pode fazer um lote com 100 minutas e o seu magistrado pode assinar em lote. Só que você produz de 100 em 100, seu magistrado, você pode produzir até 100 minutas ao mesmo tempo, seu magistrado vai assinar de 25 em 25. Então vamos começar aí o uso da tela. Eu quero saber, por exemplo, o localizador do Marcelo. Lembrando que eu estou numa base de testes, eu não estou na base de produção aqui. Eu quero localizar, eu quero acessar o localizador do Marcelo, que é. Perdão, estou fazendo burrada aqui. De preferência eu falo dela daqui a pouco. É aqui. Eu passo recibo de vergonha ao vivo e gravado. Eu quero o localizador do Marcelo, que é o meu diretor. Eu clico aqui em Marcelo, eu clico em Marcelo e o EPROC vai abrir para mim a lista de processos do Marcelo. Eu clico em consultar e aí aparece o processo no localizador do Marcelo. Então, nós pesquisamos localizadores aqui em localizador. Quero pesquisar o local, eu venho aqui, desmarco e quero pesquisar o localizador, por exemplo, da Giannini, colega aqui de trabalho também. Eu informo o localizador da Giannini, clico em consultar e aí o sistema me informa os processos que estão no localizador da Giannini. Então, a pesquisa, você caminha pela sua estrutura de localizadores por aqui, na tela lista de processos por localizador. E um detalhe, existe diferença da meus localizadores para a lista de processos por localizador? A meus localizadores é uma especialização é uma especialização da tela lista de processos por localizador. Nos meus localizadores, eles já estão delimitados e aqui nessa tela eles estão tudo no mesmo balaio. A outra diferença entre a tela Meus localizadores e a lista de processos por localizador é que na tela Meus localizadores eu só trabalho um localizador por vez. E na tela Lista de processos por localizador eu trabalho com quantos eu desejar, com quantos eu aguentar. Veja, eu vou fazer uma pesquisa. Vamos supor que eu necessitasse verificar processos no localizador do Marcelo e no localizador da Giannini. Veja que eu escolhi 2 de 514 localizadores do meu cartório. Nossa, 514 localizadores ainda é pouco. Para o tanto de pessoa que tem, a proporção de localizador por servidor tá pouca. Por incrível que pareça. Então veja que eu pesquiso 2 localizadores ao mesmo tempo de 514, eu clico em consultar e aparecem todos os processos que estão nos localizadores de Giannini e de Marcelo. Aí vamos supor que, é um exemplo, que Marcelo e Giannini fossem, eu supervisionasse os dois. Claro, obviamente que na realidade isso não acontece, Marcelo é o diretor e Giannini é a supervisora, mas vamos supor que Marcelo e Giannini eu supervisionasse os dois e eu precisasse sempre acessar os localizadores dos dois para eu não ter que ficar digitando isso toda vez, e o EPROC trabalha com a magia das preferências, eu viria aqui em salvar nova preferência, eu viria aqui em salvar nova preferência, e aí eu daria o nome, por exemplo, de localizadores
Marcelo e Giannini. E aí eu coloco aqui em exibir no painel inicial. Eu coloco aqui em exibir no painel inicial e eu vou duplicar aqui, eu vou mostrar a mágica aqui acontecendo para vocês. Eu vou abrir o meu painel e vou aqui, ó. Cadê? Lista, meus daquele processos por localizador. Tá aqui. Veja que não existe aqui no momento localizadores Marcelo e Giannini. Agora eu vou salvar a minha preferência Marcelo e Giannini, lista de localizadores Marcelo e Giannini. Eu vou clicar para exibir no painel inicial. Eu vou tomar cuidado com isso aqui, marcar como padrão, que isso aqui gera uma confusão danada. Cuidado com esse aqui, marque esse aqui, exibir no painel inicial, para que pesquise os localizadores de Marcelo e Giannini com um clique. Eu clico em salvar preferência e veja que a preferência foi cadastrada com sucesso. Depois eu venho aqui no meu painel, dou um Enter e desço e vamos procurar aqui em processos por localizador. Estão aqui localizadores Marcelo e Giannini. Então, e veja que eu cliquei e já abriu. Então você, diretor, diretora de secretaria, chefe de cartório, chefe de serventia, você quer monitorar os localizadores dos seus estagiários, você quer que monitorar o dos supervisionados, você pode fixar os localizadores em coletivo ou isoladamente aqui, e você pode controlar, você diretor, por exemplo, igual o caso do Marcelo. O Marcelo pode controlar os localizadores pessoais dele aqui em meus localizadores. E no painel do diretor do Marcelo, ele pode controlar aqui na faixa processos por localizador. O Marcelo pode monitorar os processos dos supervisionados. Então, essas são duas formas aí de trabalho por meio da tela lista de processos por localizador. Essa é a primeira finalidade da tela, trabalhar com mais de um localizador simultaneamente. Depois que o usuário domina como andar pelos localizadores da secretaria, por meio do preenchimento da faixa localizador e trabalhando com preferências, depois que o usuário domina essa primeira parte, é a segunda parte é dominar a faixa de ações da tela lista de processos por localizador. Nesta faixa de ações, os usuários podem trocar vários localizadores ao mesmo tempo. Vejam, por exemplo, eu vou selecionar todos esses processos e eu vou selecionar todos esses processos e vejam que em comum, vejam que são processos que estão nos localizadores Giannini e Marcelo. Eu quero, no caso, se eu desejasse trocar todos esses, eu vou desejar aqui, por exemplo, tirar um localizador. Eu quero tirar um localizador e manter o resto. Como eu faço? Eu seleciono o localizador que eu quero retirar. E no novo localizador, se eu quiser retirar esse localizador, mas manter todos os demais onde estão, basta eu informar um localizador no qual ele já está. Eu quero tirar de um e deixar nos demais, e eu quero que permaneçam onde estão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o localizador que eu quero tirar, eu venho aqui e informo o localizador do Marcelo. Como assim? Ele já está lá e você vai incluir no que já está. É uma operação lógica, meio que esse que vai ser retirado, ele vai ser anulado e os demais vão permanecer onde estão. Então, eu seleciono o localizador que eu quero tirar. Vamos supor que eu vou tirar todos esses aqui e vou deixar apenas no localizador Giannini e Marcelo. Eu vou então selecionar os que eu quero tirar, eu vou indicar um dos dois
que acontecerá a seguinte operação lógica: eles vão ficar onde já estão e os que eu quero tirar vão sumir. E aí eu clico, eu fiz a operação, eu clico em alterar localizador e aí agora eu verifico que todos os localizadores que eu queria retirar sumiram e eles estão apenas nesses dois. Então essa tela lista de processos por localizador possui essa faixinha ações e aqui o primeiro botão importante dela é o alterar localizador. Nessa faixa nós trocamos localizadores de lugar em massa. O segundo botão importante dessa tela, que eu vou informá-lo agora, mas eu vou mostrar o uso dele só depois, porque ainda não é a hora, aqui na tela lista de processos por localizador. Eu só vou mostrar como funciona depois, é o botão criar minutas em lote. Você é da execução e chegou ao seu cartório sem minutas, sem petições iniciais. Você vai querer despachar na senha ao mesmo tempo depois que você verificou que estão todas em condição de receber o despacho. Criar minutas em lote é para você que quer aumentar a produtividade, produzindo mais minutas em menor tempo. Em situações semelhantes, vocês utilizam o criar minutas em lote. E ao lado de criar minutas em lote, nós temos o movimentação em bloco. Movimentação em bloco é para lançar o mesmo evento em vários processos ao mesmo tempo. Sabe esses 100 processos de execução fiscal que chegou para você? Você pode abrir conclusão em 100 processos ao mesmo tempo e depois, na sequência, produzir 100 minutas de citação ao mesmo tempo. Então, eis a importância dessa faixa de ações na tela lista de processos por localizador. Você pode ainda incluir lembretes em bloco. Você pode incluir lembretes em vários processos ao mesmo tempo. Quem não sabe o que é lembrete, ao longo desse curso básico eu vou falar. Se quiser saber antecipadamente o que é lembrete, lá no curso Telas Comentadas do EPROC, lá eu falo de lembretes na tela Consulta Processual, detalhes do processo. É ainda possível fazer verificação, citação em bloco. Você pode, quem puder ser citado pelo sistema, porque já conta com procurador ou advogado, você pode fazer uma citação em bloco. Então, esses são os botões mais importantes da faixa de ações da tela lista de processos por localizador. Quem quiser aumentar a produtividade necessariamente vai passar por essa tela. Então, eis a importância da tela lista de processos por localizador. Mais informações, verifique o vídeo, o vídeo respectivo a essa tela lá da playlist Telas Comentadas. Lá eu trago as informações esmiuçadas de todas as partes aqui dessa tela. Muito importante, não deixe de usá-la, ok? Vai valer a pena aí no seu trabalho. Até o próximo.